Esse já é um elemento interessante que ela fala, ó, nossa, eu tô aqui como uma fofoqueira. Bom, se estabelece mesmo uma relação de fofoca quando ela tá contando? Porque se estabelece, isso é analisável. Ou se é uma coisa só sua. Porque se estabelecesse, olha o que a gente vai trazer aqui. Porque ela tá falando da vida dela. Como que ela fala da vida dela como fofoca? Isso é analisar o discurso. Uma fofoca da própria vida, que tipo de relação é essa? Se fosse, tá? Ou ela pode contar como uma confissão. De novo, relação transferencial. Ela pode contar como uma confissão, como se fosse um pecado, como se ela estivesse sendo julgada por uma ordem religiosa, ou como alguém que está confessando um crime. Olha como as transferências são múltiplas. Elas não são só do papai e da mamãe, gente. Não são. Isso aqui é um reducionismo que impede a gente de pensar nas múltiplas possibilidades. Empobrece. Tá vendo como eu falei? Não é jogar fora, mas é trazendo um nível hard, sabe? Pode ser que ela fale como amiga, como confidente. Ó que diferença. Entende? Como confidente, e não como alguém que confessa, ou do ponto de vista religioso, ou do ponto de vista criminal, onde ela se sinta. Aí, ó, vamos lá. Que tipo de relação que se estabelece? Num lugar onde ela se sente como culpada. A culpa prevê. Tudo isso é análise discursiva, tá? De posição. A culpa vai prever, de alguma maneira, uma punição. Será que ela tem receio de ser punida? Por quem? Por Deus? Pelos homens, né? Pelos homens, né? Pela humanidade? Por esse caminho. Vamos pensar pelo outro. Ela fala como alguém que conta, como uma confidente, né? Como uma amiga. Então, poxa, ela tá vendo como alguém que está ali para compreendê-la, antes de tudo. Porque daí o que vale pra gente não é a gente sair do lugar da. Não, é a gente entender o que o Freud deu nome lá. A gente não vai usar esses nomes aqui, porque não precisa. Mas é o que o Freud deu nome lá de transferência positiva. Por quê? Porque eu tô no lugar de cuidado. Sempre que o Freud vai falar de transferência positiva, essa pessoa me autoriza a cuidar dela. Essa pessoa confia em mim. Essa pessoa fala de um modo que possibilita a análise acontecer. É o que ele chama de transferência positiva. E é isso que eu tô falando. Tudo que a gente está falando aqui é de uma análise minuciosa, discursiva, do que é o Freud, do que é a produção do Freud como psicanalista. E porque não é a análise só do que ele falou, mas dessas posições que ele vai ocupando, da posição que ele dá para o paciente. Onde ele acha que funciona a análise, onde ele acha que não funciona. E funciona quando ele está nessa posição para o paciente, né? E quando ele não tá, ele corre para entrar de novo nesse lugar. Por quê? Porque ele sabe que é isso que faz a análise funcionar. Não com essas palavras, com as dele lá. Mas a gente vê o movimento acontecendo. E este foi apenas um pequeno trecho de uma aula do curso. Agora imagina o curso completo